Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro e estamos aqui para mais uma aula do nosso curso pré-técnico. Nessa aula, faremos a correção da prova de Geografia do Coltec de 2023. Primeira questão de número 22. Alegando a necessidade de combate ao terrorismo, os Estados Unidos e seus aliados invadiram e ocuparam, em 2001, o Afeganistão, de onde a retirada das tropas começou a ocorrer em meados de 2021. Sobre as características dessa guerra e sobre os processos políticos e geopolíticos de décadas anteriores, especialmente durante a Guerra Fria, é incorreto afirmar: letra A. A Rússia sempre acompanhou de perto as ofensivas contra o Afeganistão, uma vez que tem interesses no país e em toda a Ásia Central, desde a Guerra Fria. B. Os ataques contaram com o apoio incondicional da ONU. Espera aí, eu vou ler isso de novo. Os ataques contaram com o apoio incondicional da ONU, que além de autorizar a invasão, disponibilizou tropas para combater o Talibã. C. Os Estados Unidos e seus aliados contaram com o apoio do Quirguistão e do Uzbequistão, próximos ao Afeganistão, onde foram instaladas bases aéreas da OTAN. E D. Para fortalecer a ofensiva contra os membros do Talibã, foi formalizada a Aliança do Norte, com grupos étnicos rivais ao Talibã. Olha, a questão está falando lá da invasão americana ao Afeganistão em 2001. Vamos lembrar do contexto disso aí, era aquela caçada ao Osama Bin Laden. Os Estados Unidos estão naquela coisa do Frankenstein que deu errado, ajudaram a criar a Al-Qaeda e de repente o negócio fugiu do controle. Então chegaram a atacar os Estados Unidos e aí o senhor Bush vai mandar as tropas americanas vasculharem lá o Afeganistão, revirar o país. Olha, já vai ter muita confusão aí por causa dessas coisas, Você pegar um príncipe saudita que vai estar escondido e por conta disso você vai, virar o país de cabeça para baixo. Existe um grande interesse econômico em qualquer coisa que tiver nessa região, São áreas que ainda não têm grandes exércitos próprios com grandes acúmulos de capitais para serem disponibilizados em suas defesas, São países que têm ali exércitos relativamente frágeis, com exceção de Israel, na região. Então, vamos ver aqui, olha. Está errado dizer que a Rússia sempre acompanhou de perto as ofensivas contra o Afeganistão, uma vez que tem interesse no país e em toda a Ásia Central desde a Guerra Fria? Não, Poxa, a Rússia tem interesse em qualquer lugar que tiver guerra, e especialmente se tiver guerra em lugar onde eles possam vender arma, e melhor ainda se o outro lado tiver com algum tipo de aliança com a OTAN ou com os Estados Unidos. Aqui, a alternativa está me pedindo a incorreta, Isso. Aí a B está dizendo o quê? Os ataques contam com o apoio incondicional da ONU. Galera, a Organização das Nações Unidas, ela tenta, da maneira que pode, evitar guerras no mundo. A ideia é sempre do diálogo, da diplomacia. A ONU surge depois da Segunda Guerra Mundial com esse intuito, tentar evitar novas guerras. Aí contar com o apoio incondicional da ONU para a guerra, isso não acontece, Quando ela envia tropas, são tropas de ajuda humanitária, não é uma coisa de incentivar a destruição, ainda mais. Por isso que a alternativa B está incorreta. O C está certo, Os Estados Unidos contaram com o apoio de tudo quanto é vizinho do Afeganistão para poder instalar a base ali, A OTAN, que deveria ser só do Atlântico Norte, ela já tem base na Turquia e em outros lugares que estão bem longe do Atlântico Norte, E a D, para fortalecer a ofensiva contra os membros do Talibã, foi formalizada uma aliança do Norte com os grupos étnicos rivais ao Talibã. Sim. E olha, daqui a pouco, nessa guerra, essa guerra foi de 2021, a gente viu que o Estado Islâmico vai começar a ter interesse nessa guerra também. Alguns grupos vão sair da Síria, vão começar a ir em direção do Afeganistão. Alguns grupos vão começar a sair do Iraque, vão começar a ir para o Afeganistão. É uma terra em guerra. Se é uma terra em guerra,
A sorte está girando ali, né? A população que sofre com isso vai deixando algumas regiões que às vezes são estratégicas e exércitos, né? Tropas estrangeiras aliadas a milícias locais dominam esses lugares. Uma recomendação, assim, uma dica, pega depois, se tiver tempo, vai lá no Google Street View e joga lá o bonequinho amarelo nas áreas de conflito. Dá uma passeadinha lá no Street View pelas cidades do Afeganistão, pelas cidades da Palestina, pelas cidades do Iraque, por Kiev, na Ucrânia, e por aí ver o que acontece, né, nesse tipo de situação. Vamos lá, questão 23. De acordo com especialistas que estudam os climas, existem vários tipos climáticos em todo o globo. Ok. Sobre as características e a localização desses climas, é incorreto afirmar que a. O clima frio de montanha está presente em áreas muito elevadas do relevo terrestre, com temperaturas baixas durante todo o ano. É verificado em região como a Cordilheira dos Andes e do Himalaia, entre outras áreas elevadas do globo. Tá. B. O clima semiárido apresenta temperaturas elevadas e os índices pluviométricos são muito baixos. Encontramos esse tipo climático no Nordeste do Brasil, na parte do Midwest dos Estados Unidos, em algumas áreas da Austrália, em algumas partes do sul da África e em outros lugares do mundo. C. O clima temperado apresenta as 4 estações do ano definidas, podendo atingir elevadas temperaturas em alguns momentos. Ok. Durante o inverno pode até nevar. Esse tipo de clima é encontrado na região do Golfo do México, no sul da Índia, no leste da África. E D. O clima tropical apresenta 2 estações bem definidas, com verão bastante úmido e inverno seco. No Brasil, esse tipo climático é encontrado em áreas como o Centro-Oeste e em parte do Nordeste. O que está certo? O que está errado nisso aqui? Olha, o clima de montanha, ele vai acontecer em cima de uma montanha, que é o que está falando na letra A? Sim! E se é uma montanha muito alta, tipo você chegar no K2, por exemplo, você vai encontrar temperaturas baixíssimas, né? Então, é isso, o clima de montanha ele é frio, tá certo? O semiárido é quente, chove pouco. Tem no Nordeste do Brasil? Tem. Tem ali no meio oeste americano? Tem. Tem lá no meio oeste da Austrália? Tem. Tem lá no Kalahari? Tem também. C. O temperado. Tem as 4 estações definidas. Aí vai vir aquela coisa, né? Você já está pensando no clima temperado, você pensa naquele clima que ele tem um verão bem definido, um inverno bem definido, tudo é bem definido. Aí ele vai me falar o seguinte, que esse tipo climático é encontrado na região do Golfo do México, pensa em Acapulco, Chaves de férias, no sul da Índia, pensa um lugar onde chega de repente ondas de calor que vão, né, subindo pela Índia até encontrarem com sua grande umidade o Himalaia e gerarem a maior chuva do mundo, que são as chuvas das monções, e no leste da África. Poxa, leste da África, o que você quer dizer com leste da África? Leste da África pode ir do Marrocos até leste da África, ele pode ir da Etiópia até a África do Sul. Então, você tem tudo quanto é tipo de clima ali. Né? Então, o que fica aqui para a gente é isso, né? O clima temperado, ele vai ser encontrado nessas regiões aqui, no Golfo do México, poxa, na portinha do Caribe, onde o pessoal vai para passar férias ensolaradas, no sul da Índia, que é bastante quente e chove muito, ou no leste da África, que é uma porção enorme do mundo, né? Os locais aqui que estão equivocados. E sobre o clima tropical é basicamente isso. Dependendo do lugar do Brasil, você sabe que existem 2 estações, uma que chove e uma que não chove. Né? Dependendo do caso, ela é muito quente em uma e quente na outra. Né? É o clima tropical. Ele está quase sempre quente. Ele dá uma amenizada, né? Mas não deixa de ser majoritariamente quente. É lá do Centro-Oeste, no Nordeste do Brasil, você encontra isso. Né? Só um adendo aqui. A parte do Nordeste não pode estar no litoral, porque no litoral chove muito, é bastante úmido, ok? Vamos lá, questão de número 24, né? Olha o mapa, é mapa com deformações, né?
Ixi, o que está deformado nesse mapa? Dá para perceber que é um mapa do Brasil, olha. Tem lá Amazonas, São Paulo, mas opa, é um mapa do Brasil. E está escrito ali, olha, mapa por casos de Covid-19. Aí, quando for um tipo de mapa assim, a gente está fazendo algum tipo de conta. Ou é aspecto econômico, ou é densidade populacional, ou é mortalidade infantil, é alguma coisa assim, beleza? Vamos lá, olha. A anamórfose geográfica é uma forma de representação cartográfica na qual os limites, aqui dados pelas unidades da federação, são distorcidos para estabelecer uma relação proporcional entre a área e a quantidade de dados de interesse da geografia. No caso desse aqui, o dado é pessoas com Covid. Observe a anamórfose a seguir com os dados relativos aos casos de Covid-19 no Brasil no período entre 15 de fevereiro e 15 de julho de 2020. Com base na análise dessa anamórfose, é correto afirmar: letra A centralização dos casos de Covid-19 na região norte está relacionada à presença da floresta amazônica? B. A concentração dos casos de Covid-19 no período considerado foi maior na região norte do Brasil? C. A dispersão do Covid-19 no período considerado atingiu apenas as regiões nordeste e norte do Brasil? E D. A disseminação dos casos de Covid-19 em todo o Brasil é devida à baixa circulação populacional. Né? O que está correto nisso aqui? Só voltar no mapa. Pessoal, dê uma olhada aqui, olha, o Maranhão. Ok? Dê uma olhada no Pará, dê uma olhada no Amazonas, dê uma olhada em Roraima, dê uma olhada no Amapá, Rondônia. Ok? Pense no tamanho da população desses estados. Vem cá embaixo. São Paulo aqui, Rio de Janeiro aqui. Olha o tamanho que eles estão representados. Isso aqui, olha, a proporção está dividida em casos, né, para cada 100 mil habitantes. Ok? Então tá. Neste caso, a gente vai ver isso aqui, olha, que na região norte a gente vai ter uma concentração maior. A letra A, ela parece que ela está querendo falar sobre pernilongo, alguma coisa assim, né? Vai falar a concentração dos casos de Covid-19 está relacionada à presença da floresta amazônica. Não, a Covid não é uma doença que ela ocorre porque a pessoa está numa floresta ou não, né? Lembre-se de que da época da Covid, um dos lugares mais atingidos do mundo foi a Itália, por exemplo. Aí está falando aqui que, de acordo com o mapa, no período, né, a concentração de casos é grande na região norte. Por quê? Mesmo tendo populações relativamente menores que as populações do sudeste, quando a gente analisa a proporção por casos, e aí está vindo pela cor, olha, tem uma tabelinha aqui do lado, olha, casos para cada 100 mil habitantes. A gente vai ver que é bem intensa, né? Foi bem intensa, né, a contaminação de Covid-19 nesses estados mais ao norte. Okay? O que dá a letra B, a sua veracidade. Questão de número 25. Leia o fragmento a seguir. Dê um tempinho aí para você dar uma lida no texto. E aí, lê o texto? Vamos lá então, vamos ler junto agora. O manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural para que se possa produzir um maior benefício, em bases sustentáveis às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras e garantindo sobrevivência dos seres vivos em geral. Esse conceito, relacionado à política ambiental brasileira, corresponde à concepção de quê, hein, galera? Letra A, conservação ambiental? Letra B, exploração predatória da natureza? C, preservação ambiental? E D, recuperação de áreas degradadas. Volte aqui no texto rapidinho. Olha, o manejo, utilização sustentável, a restauração, recuperação, olha os termos que estão sendo utilizados, ó. Possa produzir maior benefício, bases sustentáveis, futuras gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e tal, né? Garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral, ok? Aí você vai pensar, então tem um projeto aqui, né? Isso aqui é parte da legislação brasileira,
tá? É a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, tá falando sobre a forma como o governo brasileiro decide, né, a gestão ou administração de algumas áreas, né? E aí tem aqui, exploração predatória da natureza, é sobre isso que está falando? Não, né? Não está falando ali de exploração. Então você vai ficar aqui com conservação ambiental, preservação ambiental. O texto não está falando de recuperação de áreas degradadas, então a gente vai ficar nessa dúvida aqui, de conservação e preservação, né? Qual vai ser a diferença, né, entre conservar e preservar o meio ambiente? Pode parecer uma coisa muito próxima, mas quando você está falando em conservação, você está tentando deixar aquilo do jeito que está, né? Você não vai deixar aquilo ali ser destruído, ok? Quase que da mesma forma, você vai pensar na preservação, né? Na preservação, você tenta impedir que aquilo ali sofra alguma alteração, porque ele ainda não foi alterado. Agora, aquelas áreas que a gente for alterar de alguma forma, elas devem ter um manejo sustentável, né, de forma a garantir uma utilização que ela não seja predatória, que ela garanta lá a utilização para futuras gerações, que seja sim utilizado, mas que pensem nas outras formas de vida que existem por ali. Por isso a gente utiliza a conservação ambiental para essa definição. E aí, próxima questão, questão 26. Análise de mapas, né? E aí vamos fazer comparações. São 2 mapas do território brasileiro. Vamos analisar aí com as características. O primeiro mapa, ele diz aqui, olha, esperança de vida ao nascer. Aí olha lá embaixo as cores, beleza? Quanto mais escuro estiver esse mapa, maior a esperança de vida ao nascer. E no mapa ao lado, ele mostra a divisão por mortalidade infantil. Ok? Aí, nesse caso, quanto mais escuro tiver, vai ser maior a mortalidade infantil na representação desse mapa aqui. Questão. Sobre as características da esperança de vida ao nascer e na mortalidade infantil no Brasil. É incorreto afirmar que a. Apesar de apresentar uma baixa esperança de vida ao nascer, o estado do Maranhão tem uma das melhores taxas de mortalidade infantil do país. B. O estado do Amapá apresenta uma boa taxa de esperança de vida ao nascer, semelhante ao estado de Goiás, mas possui elevada taxa de mortalidade infantil. C. Os estados das regiões Sul e Sudeste apresentam as menores taxas de mortalidade infantil e as maiores taxas de esperança de vida ao nascer no Brasil. E D. O estado do Tocantins e Bahia apresentam taxas semelhantes, tanto no que se refere quanto à esperança de vida, quanto à mortalidade infantil. Vamos aqui por baixo, vamos comparar Tocantins e Bahia aqui nesse caso. Está aqui o Tocantins, está aqui na Bahia, nos mesmos tons no primeiro mapa. No segundo mapa, os mesmos tons também, ok? Vamos lá a outra. Os estados da região Sul e Sudeste apresentam as menores taxas nos 2 casos. Olha aqui, olha. O primeiro mapa, que é a esperança de vida ao nascer, Sul e Sudeste tem mais, ok. Mortalidade infantil, Sul e Sudeste tem menos. Então, está de acordo. B. O estado do Amapá apresenta uma boa taxa de esperança de vida ao nascer, semelhante ao de Goiás, mas possui uma elevada taxa de mortalidade infantil. Vamos lá no Amapá, aqui em cima, olha, tá vendo? Na esperança de vida ao nascer e na mortalidade infantil. Não tem tanta discrepância assim, né? O que vai estar errado aqui é isso, olha. Apesar de apresentar uma baixa esperança de vida ao nascer, o estado do Maranhão, volta aqui no mapa, olha, tá aqui o Maranhão, beleza? Bem nítido no primeiro mapa, que é o da esperança de vida ao nascer. O estado do Maranhão tem uma das melhores taxas de mortalidade infantil no país. Olha aqui, olha. Ele está entre os piores, né? Então, a alternativa correta aqui, que está pedindo, né, para marcar o não está de acordo, é a letra A. Ok? Próxima questão é a 27. Tabela. Aí, ó. Observe a tabela e os gráficos e em seguida responda a questão. Tabela 1. Salário médio anual nos Estados Unidos segundo a região de nascimento, em dólares correntes. Nativos, 39 mil dólares.
mexicanos, 24 mil, centro-americanos, 25 mil e alguma coisa, caribenhos, 32 mil, sul-americanos, 34 mil. Gráfico 1. Remessa de imigrantes aos Estados Unidos para a América Latina, em 2012. Né? Aí começa a linha ali em 1990 e ela termina em 2010. Então está aumentando. Continuação. Gráfico 2. Os países que receberam remessas na América Latina. O que é remessas? É quando você envia dinheiro para um lugar. Aí está lá, México, uma barra enorme, 22,6, acredito que seja em bilhões de dólares. Em bilhões de dólares. Aí depois, Brasil, Guatemala, Colômbia, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Equador, Peru e Jamaica. Pergunta. Todos os anos os Estados Unidos recebem centenas de imigrantes legais e ilegais, oriundos de diversos países, com base nos dados apresentados na tabelinha, no gráfico lá e tal, com base nos dados apresentados e em outros conhecimentos sobre o assunto. O que a gente não pode afirmar? O que é incorreto afirmar? Letra A. A despeito de a população total da Guatemala ser bem menor que a brasileira e os de salários pagos nos Estados Unidos aos migrantes sul-americanos serem maiores que aqueles pagos para migrantes da América Central, as remessas de divisa dos migrantes desses dois países em 2012 foi a mesma em termos de valor. B. Apesar de ser o México o país que mais recebeu remessas de dinheiros enviadas por seus imigrantes em 2012, o salário anual médio dos mexicanos nos Estados Unidos é o mais baixo de todos, especialmente quando comparado àquele recebido por outros grupos de imigrantes oriundos da América do Sul. C. As remessas de dinheiro de imigrantes latino-americanos enviados aos seus países de origem cresceram exponencialmente a partir da década de 1990, em função do aumento da imigração, estimulada por um grande aumento de desemprego e pobreza na região. E D. Os migrantes latino-americanos preferem, em primeiro lugar, como destino para seus deslocamentos, a Europa, em razão do valor elevado do euro, e, em segundo lugar, os Estados Unidos, em razão dos baixos salários que recebem quando comparados aos salários da população nativa. O que ele está me pedindo é incorreta? O que eu marco aqui? Ora, vou marcar a letra D. Né? Os migrantes latino-americanos preferem, em primeiro lugar, como destino, ir para a Europa. Pensa bem, meu irmão, se você está no México e você quer sair do México para ir buscar um lugar que seja mais industrializado, que paga um salário maior. Os Estados Unidos é vizinho de fronteira. Você acha que o sujeito vai parar na Alemanha, no Japão? Não, primeiro ele vai para os Estados Unidos. Né? Então já está esquisito isso aí. Aí depois ainda fala o seguinte, continua, né, em razão que nos Estados Unidos, em razão dos baixos salários que recebem, poxa, eles recebem um baixo salário se comparado ao salário do norte-americano. Porque se for comparado com o salário de quem ficou no México, esse salário não é baixo, apesar da pessoa ter que trabalhar demais, né? Uma exploração danada do trabalho desse pessoal. Quando comparados aos salários da população nativa, né? Então, a letra D, ela fica bem evidente, né? Quando a gente analisa, quando a questão, né, nos dá esse tanto de informação, né, a quantidade de pessoas, e nos dá um gráfico, nos dá ainda um outro gráfico, né, com essa proporção, ajuda bastante na resposta, né? Então aí a gente fica com a letra D. Os imigrantes latino-americanos, isso que está errado, né? Preferem, em primeiro lugar, ir para a Europa, enfim, né? Eles vão para os Estados Unidos. Né? E o motivo disso é o ganho salarial que eles podiam ter lá, né? Lembrando que os Estados Unidos está em constante reflexão ou alteração na sua legislação sobre a questão populacional quando eles tocam na imigração. Né? Existe uma grande preocupação com a entrada de imigrantes lá. Okay? Esses foram os temas da prova. Deem aquela revisada, analise, por favor, de novo esses gráficos, essas tabelas. Isso cai com uma certa frequência. Bons estudos, até o nosso próximo encontro.